Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença de hoje tem uma importância muito relevante no cotidiano nosso, porque a especialidade dele faz ele uma referência numa área que está se tornando cada vez mais um motivo de estudo e de entendimento de comportamento. Eu me refiro particularmente ao vínculo de relacionamento que se tem hoje com os animais domésticos, particularmente com os cães. E a nossa presença de Reinaldo Carvalho, especialista em comportamento canino, com quem nós vamos conversar agora. Reinaldo, é verdade que a relação afetiva com os cães é histórica, né? Não é por acaso que são chamados de os melhores amigos do homem. Mas nos últimos anos, esse vínculo se intensificou muito, né? Muito. O cão tem a relação com o humano muito antes da gente poder explicar de fato o que é relação e qual relação foi. Por quê? Os estudos indicam que a primeira relação que nós tivemos com ele foi de fato pet. De fato, quem domesticou todos os animais do mundo por indício foram as mulheres. Nós saímos para caçar e elas tinham tempo de observar os animais mais predispostos à nossa presença. Então, aos poucos, elas foram domesticando e aceitando, ao ponto de a gente ter indício de que os cães foram até amamentados pelas mulheres lactantes da época. E então chegavam bebezinhos e aí a gente começou a moldar o comportamento. O que aconteceu foi nossa mudança de vida. Porque a gente vivia em campo aberto, cultivando, e desde a Revolução Francesa nós fomos para a cidade. E a cidade traz novas características, e uma das características que a cidade traz é a solidão. E uma forma da gente cumprir nossa solidão é ter nosso pet. Um pet é uma planta, né, como diz? Sim, um pet é uma planta. Só que a planta não responde, né? O pet olha de volta, o pet pede carinho, dá mais trabalho. Mas... Então, ao longo dessa convivência, Reinaldo, construíram-se mitos e uma pessoa que lida com isso diretamente, você lida tanto do ponto de vista empírico como teórico, porque você estuda o assunto, participa, está atualizado. Certamente você vai ter coisa a nos dizer ao longo dessa conversa que vai mudar o entendimento e a compreensão a respeito dessa relação homem-cachorro, né? A tese da irracionalidade dos animais ainda se mantém? Não, de forma nenhuma. Não, né? O animal é racional, não é racional, mas tem inteligência. Mas eles têm a inteligência deles, eles têm como criar uma comunicação, eles têm como resolver problemas, eles não necessariamente só vão ter um caminho a seguir. Eles conseguem olhar o problema e tentar dar a própria solução. E se isso não é inteligência, né? Eu vou mais longe, francamente, desde Pavlov, com aquela história lá da expectativa do cachorro, da expectativa do cachorro, eu comecei ali, já tinha indício que o cachorro tem até capacidade de abstração. Sim, né, de pensar. A grande questão do Pavlov foi como provar a expectativa do cachorro. E que as pessoas ou escutam muito superficial, o grande tchan era medir quanta saliva um cachorro liberava entre o clicker e até aparecer de fato o prêmio. E aí foi a expectativa. Então o cachorro tem capacidade de esperar, tem capacidade de entender, de repetir um comportamento, e isso é inteligência. Com certeza. Agora, é fato que eles captam os humores do dono pela exalação dos hormônios correspondentes a cada sentimento? Tipo, se estiver triste, deprimido, com raiva? Não sei no caso das mulheres com TPM? Não sei se pelo cheiro do hormônio ou pela leitura comportamental. Porque nossa linguagem com eles, muitas vezes, é física. A gente não percebe, quer falar demais, mas o cachorro olha muito mais do que escuta. E cheira muito mais do que olha e escuta. O mundo do cachorro, de fato, é pelo nariz. Então, remete a gente pensar nessa coisa do hormônio. Mas o cachorro é um copiador de comportamento também. Então, se ele vê que nós estamos calmos, parados, a tendência é que eles fiquem calmos, parados. E aí a gente interpreta isso como tristeza, que não necessariamente é. Um cão equilibrado, um cão sadio, ele dorme até 14, 16 horas por dia.
De qualquer porte? De qualquer porte. É mesmo? Eles precisam guardar energia. Na natureza, eles precisam guardar energia. E isso daí é uma coisa muito polêmica, porque o cão da natureza é aquele vira-lata do lixão. A gente aprendeu assim, né? Não. É? Não existe um cão natural. O cão, ele vem de um canídeo original que gerou as raposas, os coiotes, o lobo e o cão. E a separação do cão da natureza e proximidade ao humano gerou novas características. O nível de cortisol que um cachorro tem a vida inteira nunca vai ser um mês do cortisol do lobo. Então eu brinco com o meu cliente que nós somos tão gorila quanto o cachorro é lobo. A separação genética de necessidades de raciocínio é grande tal qual. A capacidade do nosso cachorro doméstico de aprendizado, de relação, de entender nosso sentimento, de entender nosso rosto, é muito maior do que com qualquer outro animal. Eu achei interessante você falar a respeito do volume de horas, porque os atletas de alta performance também dormem muito. Sim. 12, 13, 14 horas. É para isso, para que na hora de executar, ele está no auge de energia, no auge mental, no auge de tudo. Então, se você gasta um pouquinho de energia aqui, um pouquinho de energia ali, outro pouquinho de energia ali, na hora que você precisa, você já está exausto. Então, os cães, eles tendem a guardar energia sempre. Só que nós não cumprimos o lado bicho do cão. Nós não damos a eles todos os impulsos que eles precisam gastar. E aí eles começam a acumular. E eles precisam gastar isso de alguma forma, porque tem um bichinho dentro do bichinho. Sim. E aí eles começam a roer, eles começam a gerar mau comportamento, eles começam a latir, eles começam a estragar alguma coisa dentro de casa, eles param de dormir. Eles ficam muito mais horas acordados do que eles precisavam. Literalmente imperativos. É, mas o erro nunca é do cachorro. Eu brinco. Ele precisa extravasar aquela energia. Isso. E quem não deixou o cachorro extravasar a energia foi o humano. Fala em humano, é mito ou é fato? O fato de que o cachorro reproduz o dono no sentido de temperamento e no sentido de que, em suma, que o cão espelha o dono. Sim, espelhar é diferente de repetir. Vamos lá. Ele tende a ter os comportamentos que os impulsos deles pedem. Certo? Uhum. E o dono tende a aceitar ou não de acordo com o próprio temperamento. Então tem cachorro que não nasceu muito bravo, mas por o dono estimular, ele pode se tornar bravo. Mas normalmente, o dono super permissivo que vai ter o cão bravo. O cão... Porque tolera a ferocidade. Exato, porque o cachorro vai aprender pela resposta ao comportamento. Se ele começa a ter um comportamento agressivo e ele não recebe um não, tudo que você não recebe um não é sim. Então ele acha que o dono está concordando com aquele comportamento agressivo. Só por falta de não. A tendência de um dono bravo é não aceitar as coisas mal de uma vez dada só. Então dificilmente um dono bravo vai ter um cão bravo. A não ser que seja de intenção dele. Diferente do que a gente vê. E o dono permissivo certamente era um cão bravo. Sim, se tiver no impulso do cachorro. Sim, tá. Por quê? Ele não vai cortar, ele não vai conseguir falar não. O prazer do cachorro por ter o impulso de agredir vai ser muito maior do que o não que ele está acostumado a levar do dono. Então na hora que ele pesar, opa, isso aqui é bom para mim, esse não aqui não me machuca em nada, não me faz parar por nada, não vai me tirar nada do que eu quero, para que eu vou responder o não? Essa é a grande questão. E como a gente, como dono, mantém esse não em dia sem ser mal? Como a gente, como dono, consegue mostrar para o cachorro que tal comportamento é bom ou não, de acordo com o que a gente precisa? E aí nós vamos entrar em outra questão. O meu julgamento sobre o que o cachorro precisa fazer é diferente do seu e é diferente do seu vizinho. Mas o meu cachorro convive num espaço que todos nós convivemos. Então nós temos que primeiro ter um bom senso como dono para entender que nosso cachorro vai fazer parte de uma sociedade.
E toda sociedade precisa das suas regras. Inclusive limites. Sim. Isso me leva a outra pergunta, então. É conveniente, é saudável a interação entre os cachorros? É e não é. Por quê? Se você tem uma interação regrada, onde todo mundo vai brincar, vai correr, mas cada um sabe qual é o limite de cada um, que não vai brigar, que vai ter a hora de parar, vai ter a hora de deitar e ficar quietinho, é uma interação boa. Se todo mundo entra na praça, fecha o portão da praça e larga o cachorro para ser cachorro, você só vai estimular o lado bicho. Você só vai estimular a vontade de fazer o que o lado bicho quer fazer. E ele vai estar se premiando o tempo inteiro. Porque se ele mordeu outro cachorro e o cachorro fugiu dele, ele gostou da brincadeira. Mas então deixa eu recolocar minha pergunta, refazer minha pergunta. O cachorro precisa mais de conviver com o cachorro ou do que com gente? Não, o cachorro precisa de ser humano. E precisa das regras do ser humano. Eu explico que o cachorro precisa de 4 coisas na vida: abrigo, água, comida e humano. Só o humano vai gerar essas outras 3 coisas para ele. Mesmo que seja um cão que nasceu no lixão, ele precisa do lixão do humano. Mesmo que ele nunca tenha recebido um carinho, ele está totalmente dependente da comida que nós vamos deixar lá, a água que nós vamos deixar empoçar, ou servir no potinho. Se não tiver humano, o cachorro morre de desnutrição. Ele não consegue caçar, ele não consegue achar todo o que ele precisa para sobreviver. Essa proximidade é vital, então. É necessária para eles. E para a gente também. Não só emocional, como ao longo da vida, eles fizeram a gente virar o que a gente é. Então não tem como a gente pensar numa sociedade sem cachorro. Não tem como a gente pensar numa sociedade sem gato. Porque faz parte da evolução da gente. Eu acho que, na verdade, até por uma questão de apuração da sensibilidade. Sim, né? sim. A gente já começa a selecionar pessoas assim, você não gosta de bicho? Opa, o que você tem? De nenhum? A gente já começa a desconfiar da pessoa. Nem que todo mundo precise pegar cachorro, beijar cachorro, colocar cachorro no colo. Não, mas respeita o bichanozinho que tá ali. Tá vendo? Você nunca mais vai ver o seu pet do mesmo jeito. A gente volta logo. Nós estamos conversando com ele, com o especialista Reinaldo Carvalho. Voltamos com a presença do especialista em comportamento canino, Reinaldo Carvalho. Reinaldo, você estava explicando a respeito de como que é um indicativo, como é uma apuração de sensibilidade, a convivência com o animal, como que é uma interdependência, né? Nós precisamos deles na convivência e eles de nós. Agora como é que é esse um comportamento um pouco mais extremado daquelas pessoas que conversam com bicho, que é o contrário daqueles que não gostam de bicho, aqueles que preferem conviver com bicho do que com gente? As respostas que nós temos na vida, às vezes, nos levam para esse caminho. Porque a pessoa, às vezes, se dá demais, as outras pessoas se decepcionam e acabam tendo o bicho como uma solução. Só que o bicho também tem suas limitações. Ele vai responder a alguns estímulos, vai conseguir estimular a gente para algumas coisas, mas não é o ser humano. Nós temos que entender que a gente precisa dessa relação diária, de respeito, de novos conhecimentos e conviver com o ser humano. O cachorro, hoje, ele é um mito pra gente muito grande, porque a gente não sabe mais quem são eles. Porque há 40 anos atrás, 35 que eu posso dizer, a gente via o cachorro no final do quintal, amarrado numa corrente, correndo para um lado para o outro, e era o cão de guarda da casa e aquilo era normal. Hoje, se a gente vê uma cena dessa, alguém chama de direito dos animais, vai prender provavelmente o dono. Maus tratos. Por maus tratos. Então a gente não sabe mais se o cachorro é esse cachorro que eu vi na minha infância. A gente não sabe... Uma cena bem clássica mesmo. É. A corrente amarrada no cabo, ele podia correr, mas preso, né? Isso. Ou seja, controlado, na verdade. Limitado. Limitado. E hoje em dia não se suporta mais isso. Isso é considerado maus tratos. E, de fato, a gente tem que pensar que nós temos um indivíduo que tem capacidade de sentimento ali. E se a vida é só aquilo para ele, nós não estamos. Mas, ao mesmo tempo que o indivíduo que come o dobro do que devia comer e fica sentado no sofá, eu estou falando cachorro, não é criança não, sim. da casa,
E o pessoal hoje em dia compra até o canal de cão TV para o cachorro assistir TV. Isso também é maus tratos. Você vê um labrador, por exemplo, que é um cão de índole muito boa, mas é um cão que foi feito para buscar pato, que é um cão que tem um faro extraordinário, que ajuda na captura. Confinado no apartamento. Só para ganhar carinho. O dobro do peso, cheio de problema de displasia, cheio de problema que o peso traz. Porque a gente estudou muito pouco até agora e hoje em dia tem muita coisa sendo estudada. Então, quando a gente tem um cachorro em casa, a gente hoje faz exame de sangue, faz ultrassom e descobre tudo no cachorro. E o peso traz tantos problemas para o cão quanto para a gente. Uma pessoa muito acima do peso normalmente tem um colesterol mais alto, tem o funcionamento orgânico piorado. Isso faz mal, só que o cachorro não escolhe. O cachorro não tem direito de falar assim, mãe, chega, eu não vou comer mais. Ele tem um impulso que fala para ele, come, senão vai faltar daqui a pouco e você precisa comer. É ancestral isso, né? É natural, é instinto de sobrevivência. Reinaldo, nas relações pré-modernas, um cão mordeu o dono era igual à primeira lei da robótica. Eu acho que a robótica tem 3 leis básicas. A primeira delas é que um robô jamais pode fazer mal a um ser humano. Antigamente também um cachorro mordeu o dono era uma sentença, né? Era. Como tratar um animal que hostiliza o dono ou mesmo morde? Um cachorro que morde Então, o dono. primeiro nós temos que ver qual situação que esse cachorro fez isso. Porque todo cão, do menor ao maior, ele tem as mesmas possibilidades de impulso. O que é isso? Você pode ter um pincher e pode ter um dog alemão. Os dois podem ser tão agressivos em situações semelhantes quanto. Lógico que a mordida de um dog alemão é 15 vezes, sei lá quantas vezes maior do que a mordida do pincher. Só que o impulso, o sentimento de agressão vai ser igual. E isso que a gente deixa de julgar. Por que que o cachorro mordeu o dono? Nós vivemos num espaço muito pequeno hoje em dia. E muitas vezes o cão não tem a seleção de equilíbrio mental que a gente precisava. E aí o cão entra em medo. O medo ativa o hormônio da adrenalina, que é de luta ou fuga. Eu não tenho para onde fugir. Eu vou morder. Eu vou morder para conseguir fugir. Você imagina isso, a vida confinada em pequeno ambiente. Só que o dono, muitas vezes, não se preocupou em manter uma hierarquia de fato com o cachorro. Ele não sabe nem como o cão se comunica, mas quer ter o bichinho ali. Ele não sabe como mostrar uma hierarquia sem ser mal. Ele aprendeu que o cão veio do lobo, que nós temos que nos impor fisicamente, bater no cachorro, e daí se a gente não fizer isso, o cachorro não respeita a gente. Mas ninguém quer fazer isso com um cachorro que pegou para dar carinho. E não precisa. A gente pode ser um líder duro, justo, sem ser mal. Quando a gente tem clareza do que a gente quer como certo e quando a gente tem clareza do que a gente quer como errado. E nós temos obrigação de falar isso para o nosso cachorro. E aí volta o que a gente falou no bloco passado. O dono que não tem clareza, que não diz o não, a chance dele ter um cão que morde os outros ou morde a ele mesmo é muito maior do que uma pessoa que tem coragem de ir e decidir. Não, você não vai fazer isso. Como? Se precisar, tira o cachorro no colo. Se precisar, segura pela guia. Mostra outra coisa que o cachorro se interesse. Mas se você precisa deixar claro que aquele comportamento não vai ser aceito. Você tem um monte de coisa para você combinar antes do erro. Antecipando-se a conduta do cachorro. A gente às vezes quer que o cachorro obedeça na rua, mas nunca nem obedeceu em casa. Muito menos no play do prédio. Como é que você vai levar onde tem mais estímulo ainda e querer a atenção do cachorro? Então, a linguagem começa no dia que o cachorro chegou na sua casa. A educação começa em casa. No dia que ele chega na sua casa, você já está montando um monte de certo e errado. Só que você está esquecendo de avaliar pela cabeça do cachorro. Porque tudo que ele experimenta e consegue é certo. Vale repetir. Vale repetir. E às vezes o que ele escolheu para repetir não é o que a gente queria. Mas a culpa é do cachorro? Não, ele só sabe ser cachorro. E outra coisa, Reinaldo, o comando, ele entende o comando pelo tom de voz ou ele associa o som vocálico a algum tipo de interpretação? Ele entende o comando à medida que ele é recompensado pela repetição daquilo. Tá.
Não precisa ser vocal. É muito mais fácil o cachorro aprender pelo gesto do que pela voz. O cachorro é tão engraçado, tão inteligente, que eu viajei mês retrasado para fazer um seminário e conversando com gente do Brasil inteiro, outros donos de creche. Nosso problema em geral é toca a campainha, todos os cães sabem que algum dono chegou e fazem barulho. Legal, nós trocamos pela luz. Tiveram uma grande ideia, não vai ter barulho, os cachorros vão parar de latir. O cachorro aprendeu que a luz que mudava, que acendia, chegava a gente chegando, começaram a latir do mesmo jeito. Então é isso que a gente tem que mostrar para o cachorro. Eu não quero que você lata quando aquela luz aparecer, mas a gente precisa mostrar, a gente precisa ensinar passo a passo até que o cão entenda. Ele tem o entendimento dele. As funções clássicas de todas as raças é caça, guarda ou companhia. Isso. Existem raças mais adequadas para cada uma dessas funções? Quais? A raça é exatamente a adequação para cada função. A raça é o indivíduo perfeito para um grupo. Eu quero um cão que me proteja, eu vou para o grupo dos cães de guarda. Eu quero um cão que caiba no meu colo, eu vou para o grupo dos cães de companhia. Eu quero um super farejador, porque eu sou policial e quero encontrar droga. Então eu tenho as raças mais seletas a isso. Mais adequadas. Exato. Porque toda a linha genética já vem há alguns anos sendo preparada para isso. E aí a importância do pedigree. Você saber quem são os antepassados, você saber qual a intenção de quem reproduziu. Porque reproduzir cachorro só para ter filhotinho não é o ideal. Isso me remete a uma pergunta que eu tenho que te interromper. O cruzamento genético, ele aprimora ou degrada? Depende da seleção. Porque um exemplo que eu falo mais do pastor alemão, porque é a raça que eu me identifico mais. Vamos lá. O pastor alemão foi conhecido muito tempo por ter displasia coxo-femoral. Certo? Hoje, o mundo inteiro só se reproduz pastor alemão se você fizer o exame e comprovar a ausência de displasia nos pais, porque aí a tendência é que os filhotes não tenham. Então, isso é um tipo de seleção genética que melhorou muito a raça. Só que você vai selecionar para quê? Você pode, no mesmo pastor alemão, achar um indivíduo muito selecionado para beleza e o outro muito selecionado para o trabalho. Eles vão ser parecidos fisicamente, mas provavelmente o que tem dentro da cabeça deles vai ser completamente diferente. Porque a aceitação do estranho para um cão de estrutura, de pista, de beleza, que vai para desfile, que vai ser tosquiado por estranhos, que vai ser tocado por um juiz, que vai ter os dentes avaliados, os testículos, tudo avaliado, ele precisa ser muito mais calmo, muito mais tolerante ao estranho do que um cão de trabalho que é feito para guarda. Não que ele não tenha exigência de ter os mesmos padrões, mas ele precisa ter um pavio muito mais curto. Porque se ele confia tanto em ser humano assim, para que ele vai ser guarda? Como ele vai ser guarda, se ele não acha que o ser humano vai fazer mal a ele? Certo? Então a gente tem que selecionar o cão com maior equilíbrio mental e com os impulsos mais desejados do que a gente quer. Uma pergunta que eu acho que você vai ficar desconfortável em responder. Existem raças mais inteligentes? Existem. Existem? E existem raças mais preparadas para mais funções e outras funções. Uma categoria de inteligência. Sim. O que eles medem como inteligência para fazer o ranking é a capacidade de interação, de copiar o dono e entender o que o dono está pedindo como novo. E hoje em dia a raça que tem os maiores resultados é o pastor belga Malinois, porque é o novo cão de polícia do mundo. Belga? Malinois. Malinois. É. Eles são o novo cão de polícia onde se investe mais na reprodução selecionada. Então eles estão conseguindo super cães. Tanto no aspecto físico, de um padrão muito forte, muito salto, muita mordida, muito equilíbrio mental e muita capacidade de entender e solucionar coisas novas. Onde estão esses maiores estudos, essas coisas todas? No esporte. A vanguarda do conhecimento está no esporte canino. Não só no IGP, como no Agility, como Explica o IGP para nós. O IGP é um esporte de seleção de cão de guarda. Então o cachorro tem que fazer obediência,
Tem que fazer faro e tem que fazer proteção. Tem uma prova padronizada, onde a gente começa com 100 pontos e vai perdendo à medida que o cachorro comete os deslizes. Que são perder o foco, ou não latir com tanta agressividade, ou não esperar o comando para morder. Na prova de proteção, ele encontra o bandido, teoricamente, e só late para o bandido, até que eu chamo, e ele larga o cara lá, vem para perto de mim. Eu boto o cachorro deitado e o cachorro só pode correr atrás do cara depois que o cara fugiu. É verdade que o cachorro não adianta colocar o nome de mais de sílaba do cachorro, que ele não entende mais de 2 sílabas? É mito. Mito. É, né? eu tenho a cachorra que chama Nutella. Nutella. Acho que ela entende, ela pega todo o som. O negócio é, ele vai associar mais a sílaba tônica, sempre. Até porque é o que a gente fala mais alto. Sim. Mas do mesmo jeito que eu chamo de Nutella, se eu chamar de periquita e premiar pela periquita, ela vai saber o que eu estou querendo cada hora. A gente pode dar até apelido. Eu falo muito com meus clientes. Não briga pelo nome. Inventa um apelido para brigar. Que ele não vai querer ouvir aquele apelido. Certo? Entendi. A gente pode, o cachorro tem essa capacidade. E finalmente, quando passear com o cachorro, é sensato respeitar o direito que ele tem de curtir o grande barato dos odores? Sim e não. Por que a gente não pode usar isso a nosso favor? O cachorro quer sentir o cheiro, sim. Mas se ele estiver mal comportado, por que ele vai cheirar? Então a privação sempre é uma maneira de você... Sim, a privação sempre vai aumentar o valor do prêmio. Certo? Uhum. A gente tira o que ele quer, para que ele faça o que a gente quer e a gente retorne com o que ele quer. Então, se o cachorro está andando do seu lado, sem puxar, sem querer brigar com outro cachorro, sem sair do caminho, sem te arrastar, por que não você fala assim, agora você pode cheirar? Mas ele tem que estar avisado de que agora pode e que daqui a pouco vai terminar. E que o trabalho dele é andar do seu lado. Reinaldo, muito grato pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, certamente. Muita gente que tem pet vai valorizar muito a oportunidade de ter te ouvido. Gratíssimo. Beleza, obrigado. É um espaço maravilhoso para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta, do que estuda e se puder ajudar todo mundo ainda, melhor. A presença desse especialista em comportamento canino, Reinaldo Carvalho. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.